Olá. Jair Bolsonaro completou 100 dias de governo como o presidente que mais fez viagens ao exterior desde o fim da ditadura militar. Somou 15 dias fora, visitando Suíça, Estados Unidos, Chile e Israel. Em todas essas viagens, houve declarações ou atitudes que dividiram opiniões e demonstraram uma mudança na postura diplomática do Brasil. E o nosso convidado nesse Senado Notícias especial para falar sobre as relações diplomáticas no governo Bolsonaro é Alcides Costa Vaz, professor de Relações Internacionais da UNB e presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Muito obrigado pela presença, professor. Um prazer de estar. Como o senhor avalia a postura diplomática do Brasil nesses primeiros 100 dias do novo governo? Vejo que se fez um esforço intenso de comunicar internamente à comunidade internacional tempos de mudança no que diz respeito à ação internacional brasileira, mas que responde também a alguns vetores herdados da política exterior praticada durante o governo Temer. Particularmente, essa tentativa de aproximação com os países desenvolvidos e a descaracterização daqueles aspectos que marcaram a política externa brasileira sob a gestão dos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff, em particular do que teria sido o seu componente ideológico. Acho que esses foram os grandes signos, mas que foram, de alguma forma, comprometidos na sua implementação e nos resultados colhidos por dificuldades de desempenho do próprio presidente, por revisão de posturas, por algumas declarações desencontradas, ou seja, há uma questão de dificuldade de comunicação dos enunciados principais da política externa no atual governo. Sim. Vamos falar um pouco de defesa nacional. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, foi ouvido na Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. Ele disse que falta tecnologia para defender as fronteiras, que o orçamento para projetos estratégicos é muito pequeno e defendeu o projeto que muda a previdência dos militares. O ministro fez uma radiografia da atuação das Forças Armadas. Militares da Marinha, Exército e Aeronáutica estão presentes, por exemplo, na segurança das fronteiras, do litoral e do espaço aéreo, em ações de garantia da lei e da ordem, em ações humanitárias e sociais. O ministro disse que o efetivo é suficiente, os equipamentos estão dentro do possível, mas faltam recursos para projetos estratégicos. Em relação à parte de projetos orçamentários, estagnação, que o senhor disse, a gente somando ao orçamento da verba discricionária e não discrecionária, a gente tem em torno de 9 bilhões de reais. Incluindo todos os projetos, custeios e tudo, isso é pouco para as Forças Armadas. Segundo ele, falta tecnologia para melhorar a segurança nas fronteiras. Não adianta a gente colocar que não vamos conseguir um soldado de mão dada em toda a pasta de fronteira. Se os Estados Unidos não conseguiu com a fronteira com o México, não somos nós. E essa tecnologia é o projeto do CISFRON, respondendo a pergunta também aqui. O CISFRON, no Comando Militar do Oeste, fizemos um plano piloto com êxito, com muito esforço. Já era para ter expandido mais para o norte e para o sul, mas estamos aí na segunda fase, indo para o Comando Militar da Amazônia, indo para o Comando Militar do Sul. Estamos expandindo isso e sim, a tecnologia ia dar um salto de qualidade em relação à vigilância na faixa de fronteira. Fernando Azevedo e Silva reafirmou a posição do Brasil de não interferência militar na Venezuela e defendeu o acordo assinado com os Estados Unidos para uso comercial da base de Alcântara. Por que o americano? Não é um acordo exclusivo do americano, não é mesmo. Não é. É um acordo porque o americano, ele detém 80% dos componentes do satélite no mundo inteiro. Tanto que os principais países do mundo, eu dei exemplo aqui como a China e a Rússia, fizeram o mesmo acordo com o americano. Então, eles querem que proteja as marcas e a patente deles. Isso aí é justo. Todas as leis, todas as normas, tudo são brasileiros. O general Fernando Azevedo e Silva disse que a prioridade do Ministério nos próximos anos será a reestruturação das Forças Armadas e da carreira dos militares. O plano de reestruturação entregue pelo governo ao
ao Congresso prevê bônus e adicionais, mas também aumenta alíquotas e o tempo necessário para a entrada na reserva, que passa de 30 para 35 anos. Nós, desde 2016, criamos grupos de trabalho para ver a carreira, a remuneração, a parte de comunicação social e entramos com essa proposta que é autossustentável, vou mostrar aqui, em relação ao que nós podemos oferecer e alguma coisa que nós podemos reestruturar na carreira militar. A Fundação Getúlio Vargas levantou no mundo inteiro quais são os países que têm uma diferenciação, um tratamento diferente em relação aos militares. São esses que estão em azul, o mundo inteiro, exceto os que estão em vermelho, como Luxemburgo, Romênia, Bulgária, Síria. Aumentamos as nossas contribuições, a nossa alíquota da pensão passou de 11 para 14 e é universal agora, todos desconto, inclusive a pensionista. Reduzimos a possibilidade de dependentes, aumento de receitas com a redução de efetivo. Professor, vimos o ministro aí falar sobre o CISFRON, que é o Sistema de Monitoramento de Fronteiras. O novo governo vai conseguir dedicar mais recursos para desenvolver melhor isso? Quais as expectativas dessa vigilância, que é a fronteira tão longa, né, do Brasil? Olha, preciso tomar em conta que projetos estratégicos como o CISFRON já vêm sofrendo sucessivos atrasos por conta de dificuldades orçamentárias. O principal segmento desse projeto que aludiu o ministro, que no arco central das nossas fronteiras, tardou muito para ter o seu primeiro projeto piloto implantado. Ou seja, na atual conjuntura de severas restrições orçamentárias, nós já tínhamos a PEC que congelou os gastos públicos por 20 anos. E agora o aprofundamento de uma política de restrições orçamentárias. Eu não acho que isso deixa muitas margens para investimentos nesses projetos, a ponto não somente de colocá-los mais ou menos em dia no que diz respeito ao cronograma previsto. Está fora de cogitação. Já há um grande atraso na implantação desses projetos e não creio que a realidade econômica lhe seja favorável. Infelizmente, a questão da vigilância e do monitoramento das nossas fronteiras continuará enfrentando, a meu ver, nos próximos anos, grandes dificuldades, grandes obstáculos, em razão justamente da dificuldade de implantação de projetos estratégicos como o CISFRON em particular. Um outro ponto importante que o ministro falou também nessa audiência foi da base de lançamentos em Alcântara. E essa já está vinculada, está relacionada já às viagens do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos. Seria uma parceria com os Estados Unidos. Como o senhor vê que isso pode favorecer o Brasil? Muito embora, vamos dizer, a conclusão desse acordo tenha se dado na viagem do presidente Jair Bolsonaro, a negociação que leva a esse acordo é bem anterior. E foi uma negociação árdua, difícil pelas salvaguardas que os Estados Unidos queriam ter implantada. Há muito questionamento sobre em que medida os termos desse acordo implicam uma violação ou não da soberania brasileira em relação àquele espaço, mas também é verdade que, de forma geral, aquela instalação estava completamente subutilizada. Também por conta das nossas próprias dificuldades com o programa espacial brasileiro. Sim. E também é verdade que acordos semelhantes, como disse o ministro, de um teor semelhante, têm sido firmados. Na minha avaliação, o acordo não discrepa fundamentalmente de outros congêneres que encontraremos, cujos exemplos também foram mencionados. Mas, ao mesmo tempo, ressalta a pouca possibilidade que o Brasil tem de, por seus próprios meios, fazer uso daquela base para o seu desenvolvimento científico, tecnológico, para a retomada do seu programa aeroespacial. Sim. Após, vamos dizer assim, a destruição da base naquele acidente, o próprio projeto do VLS foi revisto. E não andou muito de lá para cá. Mas de lá para cá também não avança. Então, por um lado, há preocupações com relação aos termos do acordo, que ele possa implicar em termos da soberania nacional, mas também deve existir uma preocupação semelhante com a paralisia dos nossos projetos nesse campo aeroespacial. Mas tem como o senhor citou já, nas salvaguardas dos Estados Unidos em relação às tecnologias deles. Eles não permitem muito
integração, apesar de estarem no Brasil utilizando a base de Alcântara, o Brasil conseguiria avançar nessa tecnologia, aprender alguma coisa da tecnologia? Os Estados Unidos abriria essa brecha? Não necessariamente por conta do uso da base. Nós temos aí a Guiana Francesa, país vizinho, com a base de Kourou, que é uma base que presta serviços a um grande número de países no lançamento, né, de diferentes dispositivos e dentro de diferentes programas. Eu acho que é algo para o qual o Brasil deve se inspirar, não necessariamente emular na sua integridade, mas sim, acho que é preciso, é importante fazer um uso mais consequente da base de Alcântara e das facilidades que ela oferece. Sim. Ainda no campo da defesa, tem a crise na Venezuela, que envolve tanto a postura diplomática do Brasil como mediador, quanto também a questão de segurança mesmo por causa do problema migratório ali. Como o Brasil deveria se postar e como o senhor avalia ele ter imediatamente reconhecido Juan Guaidó como presidente interino, adotando a mesma postura dos Estados Unidos? Eu acho que há dois equívocos importantes no tratamento que o Brasil vem dispensando à crise venezuelana. O primeiro é incorporar ao repertório brasileiro a ideia da intervenção militar. Acho que esse é o principal e o grande equívoco. É colocar em perspectiva a possibilidade do Brasil participar de qualquer forma de intervenção militar na Venezuela em função da crise decorrente, o que não condiz com os nossos preceitos constitucionais, não condiz com princípios consagrados nas relações, no repertório das relações internacionais, e que certamente não aponta para nenhuma solução desejada por todos para aquela crise. O segundo grande equívoco, me parece, o reconhecimento de um governo autoproclamado. Me parece que a preocupação do governo brasileiro foi a de tentar somar-se aos Estados Unidos num esforço de isolamento internacional do regime de Nicolás Maduro, na expectativa de que, assim fazendo, precipitaria a queda do regime. E, portanto, como finalmente a oposição venezuelana se aglutinou em torno de um nome, então legitimar ou ungir esse nome como presidente interino. Sim. Me parece também um equívoco. Me parece um equívoco a forma com que o Brasil vinha lidando com a crise venezuelana ao longo da sua longa trajetória, privilegiava, sim, o esforço de mediação, o esforço de negociação, mais ou menos na linha do que o Uruguai e a União Europeia vem se propondo a fazer. E nós temos assistido que esses esforços de isolamento, de precipitar a queda do regime, inclusive agora com o agravamento de sanções econômicas, terminam penalizando mais a população, a própria população, agravando a crise migratória e polarizando um panorama político ao qual o próprio regime Maduro já se mostrou resiliente. Essa polarização está em campo há muito tempo e há uma forte resiliência do regime de Maduro a esse respeito. Eu acho que, lamentavelmente, a crise venezuelana mostra, a meu ver, um grande equívoco da atual política externa brasileira. Vamos ver agora uma reportagem sobre a participação do chanceler Ernesto Araújo em uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores. Questionado por senadores, ele não repetiu declarações polêmicas, por exemplo, sobre o nazismo. O ministro disse que a política externa do governo Bolsonaro procura resgatar a identidade do Brasil como um país ocidental. O ministro chegou à comissão acompanhado do líder do governo, senador Fernando Bezerra. Durante o debate, criticou a política externa do Brasil nos últimos anos, que, segundo ele, não trouxe desenvolvimento para o país. E falou sobre os novos rumos traçados pelo Ministério. O Brasil, de certa forma, vinha se negando a si mesmo. E nessa negação se abusava muito do conceito do universalismo, né?
que é um conceito como qualquer outro que tem que ser analisado, mas nós vimos fazendo disso um dogma, dizendo que a política externa brasileira tem que ser universalista, e isso acabava significando simplesmente que nós não deveríamos ter uma coloração própria, não deveríamos ter uma identidade, não deveríamos perseguir nada que não fosse autorizado por certos paradigmas internacionais. Houve um problema de um enfoque comercialista também, porque a política externa era concebida muito exclusivamente por uma dimensão comercial, mas sem gerar resultado nessa dimensão comercial. E também sem reconhecer que nessa conexão com esses diferentes parceiros se deveria ir mais a fundo e se pensar, por exemplo, na questão da civilizacional, que é algo que nós estamos tentando recuperar em termos do pertencimento do Brasil ao Ocidente. Isso era uma coisa que não se falava nessa época. Ernesto Araújo negou que a aproximação com os Estados Unidos signifique um alinhamento automático com o país. Falou sobre as possibilidades de relações comerciais com Israel e disse que isso não exclui a relação com os países árabes, assim como a relação com os Estados Unidos não exclui a relação com a China. Nós pretendemos, estamos fazendo isso, acredito, estruturar a nossa relação com qualquer país em benefício da nossa, como eu dizia, da nossa independência, da nossa autonomia, do nosso desenvolvimento, seja com China ou Estados Unidos, seja com Israel ou com países árabes, né? Nós não podemos ser independentes frente a um parceiro e, ao mesmo tempo, manter uma atitude completamente acrítica frente a outro parceiro. Ele foi questionado sobre a decisão do Brasil de rejeitar uma resolução da ONU que reconhecia violações e crimes cometidos por Israel em território palestino. O Brasil foi o único país latino-americano a votar contra esta resolução. A minha pergunta é baseada na seguinte frase sua: as relações têm que ter a mesma lógica. E a lógica que determinou a minha pergunta é: os direitos humanos apurados, que foram infringidos segundo a apuração da ONU, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, lá entre Israel e a Palestina, são diferentes dos direitos humanos que nos sensibilizam na Venezuela? O que nós consideramos é que Israel vinha sendo injustamente singularizado no tratamento do tema de direitos humanos no contexto das Nações Unidas, sofrendo um tipo de tratamento que praticamente transformava Israel num pária da comunidade internacional. Ernesto Araújo defendeu o ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Segundo ele, a entrada na OCDE trará mais ganhos ao país do que o tratamento especial que o Brasil tem hoje na Organização Mundial do Comércio, a OMC. A presença na OCDE, que, como o senhor mesmo dizia, trará uma redução do custo do Brasil, certamente, trará racionalidade nas nossas políticas, ajudará nas nossas reformas e atrairá investimentos. O ministro foi cuidadoso e evitou provocar mais polêmica quando foi questionado sobre suas posições, como a de defender que o nazismo foi um movimento da esquerda. Nós temos, por exemplo, várias polêmicas que foram apresentadas pelo senhor e outros integrantes do governo, tentando mudar, por exemplo, conceitos históricos, colocando que o nazifascismo, por exemplo, seria um movimento de esquerda e não de extrema-direita, reconhecido internacionalmente, inclusive pelo próprio Israel, que foi vítima, não é? A partir da questão do Holocausto. Na questão de movimentos totalitários, eu acho importante que haja uma discussão sobre a essência desse movimento no passado e alguns no presente, independentemente de nomenclatura. Professor, vimos aí o ministro argumentando que essa nova postura do Brasil, essas aproximações com os Estados Unidos e com Israel, por exemplo, não prejudicam em outros relacionamentos com outros países, né? No caso dos países árabes, mas a gente às vezes vê alguns resultados diferentes, como os países árabes que tentaram interromper a importação de carne brasileira, depois do governo anunciar a transferência da capital de Israel para Jerusalém. O senhor considera que essa postura menos equilibrada, às vezes menos isenta do governo em relação a algumas coisas políticas no mundo internacional,
prejudicam comercialmente o Brasil? Há uma grande contradição, uma evidente contradição, a meu ver, entre essa tentativa de comunicar uma postura mais pragmática, vamos nos relacionar com todos os países, atendendo aos interesses nacionais, às necessidades de desenvolvimento, e o discurso, né, da desideologização. Sim. Uma das primeiras declarações do chanceler Ernesto Araújo é de que teria sido incumbido de desideologizar a política externa brasileira. Ora, a política externa brasileira teve realçada matizes ideológicos agora de direita. Sim. Né? Ao realçar esses aspectos ideológicos, há uma evidente contradição com essa tentativa de uma postura mais pragmática, mais universalista, pretensamente. Não vejo também esse signo que é um signo característico da política externa brasileira, sendo de alguma forma restaurado na nossa política. De tal forma que as iniciativas tomadas e as declarações feitas, todas essas polêmicas, como a última mostrada na reportagem, geram indisposições e geram apreensões. Eu acho que, num balanço mais geral, que é possível captar, sobretudo, pela própria mídia internacional, de como ela repercute as iniciativas, as declarações, tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto do nosso chanceler, mostram que o que tem se gerado não é uma perspectiva de maior confiança no Brasil, mas de muita incerteza. Sim. Acho que todos esses elementos, todo esse discurso, né, o conjunto de iniciativas que, embora colocadas sob um manto de um certo pragmatismo, confirmam um vetor ideológico. Essas contradições são percebidas e são fontes de incertezas frente aos investidores internacionais que saíram do encontro de Davos, perplexos com a falta de clareza, sim, como também nos Estados Unidos, a forma com que se comunicou a reforma da Previdência. Em Davos teve um caso, o presidente anunciou, deu a frase de que o Brasil era o país que mais cuidava do meio ambiente, e no último dia do fórum teve o desastre de Brumadinho, aquela coisa, mostrando novamente uma contradição entre discurso e prática. Sim, sim. Mais recentemente, nesses últimos dias, eu acho que percebendo-se e dando conta também de que há reações adversas, né? Geradas por essas percepções de incertezas diferentes daquelas que eram esperadas de nutrir um maior entusiasmo e confiança no Brasil como parceiro, no Brasil como uma fonte de oportunidades de investimento. A disposição política em geral e dos investidores internacionais em relação ao Brasil arrefece. À luz disso, me parece que há uma tentativa agora de atenuar esse discurso, de modulá-lo, de fazer pequenas correções, de evitar polêmicas como mostrada na reportagem, mas que não são mais suficientes para reverter, para descaracterizar o dano causado, o dano que elas causaram, as incertezas que elas têm alimentadas. E afora o fato de que o desempenho da economia brasileira, nesses 100 primeiros dias, não dá mostras também de gerar elementos que possam confirmar essas opções. O desemprego tem crescido. As perspectivas de crescimento econômico foram revisadas nesses últimos dias pelo Banco Central, um pouco para baixo, a perspectiva de inflação um pouquinho acima. A economia global atravessa um momento também agora de arrefecimento, não será um ambiente externo do ponto de vista econômico favorável aos desígnios políticos do Brasil no campo internacional e nos seus desígnios no campo econômico. Sim. Então, à luz disso, me parece que essa trajetória dos 100 primeiros anos suscita muito mais... Desculpe? Dos 100 primeiros dias. Dos 100 primeiros dias, desculpe. A trajetória desses 100 primeiros dias suscita muito mais preocupações e incertezas. Isso pode ter se revertido? Tem uma mudança do Brasil que possa recuperar isso? Sempre há. Sempre há. Ocorre que, por enquanto, não há clareza, de fato, sobre quais são os principais delineamentos que possam ser perseguidos de uma forma consequente, de acordo com aqueles elementos que se consolidaram como os pilares da política externa brasileira e que lhe deram credibilidade em momentos anteriores. Sim. Quer dizer, há um comprometimento também do acervo
diplomático, da confiabilidade que era atribuída, toda uma tradição que foi construída, que é, de fato, interpelada de uma forma súbita, por vezes virulenta, por manifestações ou tomada de posições, cujos resultados são, a meu ver, confusão e incerteza em relação ao comportamento internacional do Brasil. Entendo. Essa viagem dos Estados Unidos teve algumas coisas, foram feitas algumas críticas em relação aos resultados da viagem, no sentido de que o Brasil teria recebido muitas promessas e dado coisas mais concretas, como a intenção de sair da OMC, para entrar poder ter o apoio de entrar na OCDE. Como o senhor vê os resultados disso? Acho que tudo com relação aos Estados Unidos, as iniciativas e as promessas, está no campo das expectativas. Não há nada de concreto nesse momento. E é curioso perceber como a relação com os Estados Unidos é mostrada como um desses signos de mudança da política externa brasileira e de uma postura mais pragmática, menos ideológica. Mas quando nós comparamos isso, por exemplo, com o fato de que foi no governo de Dilma Rousseff que o Brasil assinou um acordo de cooperação militar com os Estados Unidos que foram rompido em 1975, durante o governo Geisel. E se atribui ao governo de então esse caráter de um signo ideológico. Naquele momento também, naquele mesmo contexto, havia se construído um sentido programático para essas relações que foi interrompido pela espionagem norte-americana à presidência da República, a Petrobras e outras instâncias do governo brasileiro. Então se apresenta, vamos dizer, essa tentativa de reaproximação com os Estados Unidos como uma novidade, como se nós tivéssemos cometido equívocos lá atrás, né, com relação a essa relação. Sim, e foi uma relação que foi fluida. A dar esse sentido na audiência. E foi uma relação que foi bastante fluida nas duas últimas décadas, desde o governo Fernando Henrique. E mesmo durante os governos de Lula da Silva e do primeiro mandato de Dilma Rousseff, no seu segundo. Havia essa perspectiva de conferir um sentido mais programático, que não foi interrompido por iniciativa brasileira, ou por um equívoco da parte brasileira. Sim. Então, a forma com que, vamos dizer assim, se abordam o que seriam novas iniciativas, me parece equivocada até do ponto de vista da sua interpretação histórica. Tá certo. Professor, infelizmente chegamos ao nosso limite de tempo. Agradeço mais uma vez a presença aqui no Eu que agradeço muito. Especial. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.